mais de uma década, o ex-ditador Bashar al-Assad governou a Síria com mão de ferro. E agora, o país que ele controlava o sentenciou à morte. Um tribunal sírio condenou Assad à revelia por crimes de guerra e crimes contra a humanidade ligados à repressão brutal durante a guerra civil do país. Agora, Assad fugiu para a Rússia em dezembro de 2024, quando as forças rebeldes se aproximavam de Damasco, e ele permanece em Moscou, o que significa que ele não está sob custódia e não enfrentará a execução tão cedo. A sentença é a primeira grande condenação à morte proferida pela nova autoridade de transição da Síria contra uma figura do antigo regime. Então, a pergunta, claro, é o que isso realmente significa e se Assad poderá algum dia ser levado à justiça. E para nos ajudar a entender o que esse veredito significa para a Síria e se Assad poderia realmente enfrentar a justiça, está Hazem Al-Gabra, ex-conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando conosco de Washington. Então, quão significativo você diria que é para o novo governo da Síria sentenciar Assad à morte, mesmo ele estando na Rússia? É absolutamente significativo e um passo crucial, além de ser um passo inicial em uma longa jornada de justiça transicional na Síria. E quero dizer, o fato de ele estar em Moscou é um problema, obviamente, e isso é algo que vai impedir sua extradição imediata, mas isso pode mudar no futuro. Temos que lembrar dos julgamentos nazistas, por exemplo. O último julgamento nazista foi em 2022. Então, a justiça pode ser lenta, especialmente quando você tem regimes cúmplices, como o regime de Putin. No entanto, é importante que esse processo de justiça transicional continue. E você sabe, isso fazia parte disso. Ainda falta outra parte, o aspecto internacional. Os crimes do regime de Assad se estenderam além do povo sírio, chegando ao Líbano e até a Israel, ao apoiar organizações terroristas. Isso também deve ser investigado. Certo. Mas sabe, acho que a questão é se esse veredicto realmente coloca alguma pressão sobre Moscou para entregar Assad, ou se ele está, de fato, além do alcance da justiça síria. Você acha que existe alguém que poderia pressionar Putin o suficiente para entregá-lo? Quero dizer, Putin, que é cúmplice ao apoiar o Irã e cometer crimes de guerra contra a Ucrânia. Não acho que ele esteja com pressa de cumprir ou acatar qualquer decisão internacional ou síria contra Assad. No entanto, o governo dele vai mudar eventualmente e, sabe, volto novamente aos julgamentos dos nazistas. A Argentina era um lugar muito acolhedor para oficiais nazistas. Com o tempo, isso se tornou algo muito diferente. Isso pode acontecer na Rússia também. Politicamente, que mensagem você acha que isso envia aos sírios? Sabe, para as famílias das pessoas que foram mortas, torturadas, desapareceram sob o Assad, especialmente em meio ao que estamos vendo, que é uma perseguição às minorias na Síria. Quero dizer, não é como se, você sabe, a comunidade drusa não tenha sofrido sob esse novo governo. Os alauítas, claro, você sabe, Bashar al-Assad agora está distante. Sim, até mesmo os cristãos sofreram claramente. Novamente, é um gesto simbólico neste momento, especialmente quando você não pode extraditar Assad. É um passo importante. No entanto, eu sinto que a melhor maneira de punir o antigo regime na Síria é criar uma realidade melhor, um regime melhor, um governo melhor, um país melhor. E o governo atual precisa começar a trabalhar nisso rapidamente. Essa é a verdadeira justiça, é oferecer a essas vítimas do regime de Assad um futuro melhor. E esse tipo de justiça ainda é um pouco difícil de alcançar na Síria. Certo. Bem, no final das contas, vamos ter que esperar para ver qual será o momento decisivo em que ele acabará sendo usado como um peão, porque provavelmente esse é o futuro desse homem. Vamos ter que esperar para ver quando esse momento chegará. Gostaria de agradecer muito a você por participar disso. Uma pipa ao vento, no futuro Exatamente, previsível. com certeza. Obrigado. Tudo bem, agora escuta essa. Existe uma instalação nuclear secreta na Síria que Israel está monitorando há anos. E acontece que material radioativo do antigo programa nuclear de Bashar al-Assad ainda está lá. Agora, a Axios está informando que o governo Trump mediou discretamente um acordo entre a Síria e Israel para que a AIEA remova esse material depois que Israel avisou que não toleraria que ele permanecesse lá. O local, conhecido como City 99, supostamente contém yellowcake e outros resíduos. E a preocupação é o que poderia acontecer se alguém tivesse acesso a isso. O material, segundo relatos, não pode ser usado para construir uma arma nuclear, mas poderia ser utilizado em uma chamada bomba suja. Israel chegou a avisar que atacaria o local novamente se a Síria tentasse acessar o material. Então Washington interveio e conseguiu colocar um acordo na mesa. Mas o material ainda está lá e a operação de remoção ainda não começou.
E agora, para explicar o que tem acontecido nos bastidores e o que isso significa para Israel e Síria, está conosco nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ozeron. Certo, então obviamente eu dei alguns detalhes sobre o que sabemos sobre o local. Conte mais pra gente. Certo. Então precisamos voltar para 2007, quando Israel atacou o reator nuclear secreto da Síria, Al-Kibar. Isso foi em Deir ez-Zor, na parte leste da Síria. Israel só reconheceu oficialmente isso 11 anos depois. Mas parte do material que restou após os ataques israelenses foi transferida para um local chamado Site 99. E Israel vem monitorando esse local e já havia alertado o governo sírio para não se aproximar dele assim que assumisse. Sim, 2 anos atrás. Na verdade, Israel bombardeou as entradas do Site 99. Mas algumas semanas atrás, de acordo com essa reportagem da Axios, Israel começou a identificar atividade por parte do governo sírio perto do local. E então enviou mensagens de aviso para Washington de que, se alguém se aproximar do local, vai bombardear o local. E foi isso que motivou esse esforço de mediação americano, que aparentemente teve sucesso. E espera-se que a IEA entre no local junto com o governo sírio para extrair todos os vestígios de material nuclear que estão lá. Quer dizer, o acordo teria sido assinado, mas, novamente, o material ainda não foi removido. O que acontece agora? E algo pode atrapalhar esse acordo? Bem, o que poderia atrapalhar o acordo seria se o governo sírio acessasse o local antes da chegada dos inspetores da IEA, ou se Israel realizasse alguma atividade militar. Qualquer um desses cenários prejudicaria o acordo, mas parece que o governo em Damasco recebeu a mensagem de forma clara e direta. Eles estão se mantendo afastados do local. Então, espera-se que tudo ocorra como planejado, porque, sabe, estamos vendo o presidente Bashar realmente tomar todas as decisões certas possíveis quando se trata de apaziguar o Ocidente, apaziguar o governo Trump. Então ele não vai usar isso para prejudicar esse processo, especialmente quando a repercussão de uma história como essa, envolvendo material nuclear, é tão grande. Ele não vai romper essa tendência de avanços positivos aos olhos do Ocidente em uma questão como essa. Tudo bem. Bom, como de costume, vamos ter que esperar para ver o que acontece a seguir. Mas foi uma análise muito interessante. Obrigada, Ariel.